Quando a Rússia iniciou a sua invasão ao território ucraniano, ela não se deu lá muito bem. Suas perdas elas foram enormes, gente. E seu erro logístico apareceu então para o mundo inteiro ver. E o mundo vibrou, né, com esses erros russos, que pareciam, então, abrir caminho para que uma expulsão deles, né, dos russos, fosse feita, então, pelos ucranianos. Com a saída, entretanto, desse cerco a Kiev e toda uma realocação, então, das tropas russas para se concentrar no sul e no leste da Ucrânia, uma mudança, então, bastante significativa em toda essa abordagem russa na guerra aconteceu. Muito mais agora conservadora, diga-se de passagem. E isso começou a mudar, então, o cenário da guerra. A captura da cidade de Mariupol foi seu primeiro sucesso assim significativo e que dessa forma tornou então o Mar de Azov e Donbass também seu principal porto. Com isso pôde então estabelecer um corredor terrestre da península da Crimeia e nos territórios da região de Donbass, que estão hoje, né, sob controle russo. A conquista dessa posição para uma estratégia agora então concentrada no sul e no leste é muito significativa. Gente, esse vídeo aqui ele não é um panorama geral, né, de todos os desdobramentos da guerra. Só que eu achei que era bastante pertinente fazer então esse resgate para a gente poder se lembrar como a gente então chegou até aqui. A contraofensiva ucraniana, ela já se iniciou mais ou menos, essa nova contraofensiva, né? Há mais ou menos um mês. E a gente vê então uma fortalecida defesa russa, que teve meses para se preparar, né, para fazer essa defesa no caso. A tarefa então anda complicada, e isso fez parte das reuniões que a gente teve lá na Lituânia. Antes da gente continuar o vídeo, entretanto, eu vou passar alguns recados básicos. E eu sei que muitos vão pular isso. Tudo bem, gente, faz parte do jogo, mas eu vou dar os recados mesmo assim. Então, assim, queria lembrar se vocês estão gostando desse vídeo primeiro, para vocês curtirem, compartilharem. Claro, se você não é inscrito no canal, também te convido a se inscrever. Se você também puder contribuir com o meu trabalho financeiramente falando, sobretudo para me motivar a continuar, então, a fazer essas análises, o meu Pix está passando aqui na tela, mas ele vai estar na descrição desse vídeo também. Além disso, eu também tô com um projeto lá no Apoia-se e você pode me ajudar e dar, então, suporte ao meu trabalho. Sobretudo para que eu possa reinvestir nesse trabalho, comprar equipamento, melhorar os vídeos, etc e tal. É necessário apoio financeiro para isso, gente. Bom, por fim, eu vou indicar que vocês conheçam também o curso do professor Marcelo Andrade. Se você quer, então, redescobrir toda essa questão que foi escondida da gente da história. Então, não deixa de acessar o link para conhecer. E se você quiser adquirir o curso, não esquece de usar, então, o meu código de desconto. Ele está passando aqui na tela, mas vai estar também na descrição do vídeo. Mas, dito tudo isso, vamos voltar ao nosso assunto principal, não é mesmo? Como estávamos falando, então, as dificuldades que a Ucrânia está passando, então, em toda essa contraofensiva, motivaram, então, que a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, desse um passo mais incisivo a respeito do país, sobretudo para garantir a segurança da instituição em si, que conta, né, com diversos países europeus. Entre as mudanças, nós temos, então, 3 elementos que foram prometidos pela OTAN, a fim de aprofundar todos esses laços com a Ucrânia. Por exemplo, nós temos, então, um novo programa de assistência para facilitar a transição das forças armadas ucranianas da era soviética para os chamados padrões da OTAN, além de ajudar, então, a reconstruir também o setor de segurança e defesa da Ucrânia, cobrindo, então, necessidades hoje que se encontram no que a própria OTAN colocou como níveis muito críticos, tais como, por exemplo, combustível, equipamento de desminagem e até suprimentos médicos. Os aliados, eles também concordaram em estabelecer o chamado Conselho OTAN e Ucrânia, que realizará sua reunião inaugural, então, em Vilnius, hoje, na quarta. Com a participação, então, do presidente Zelensky.
Como eu tô fechando essa análise na terça, eu tô filmando hoje de manhã, na quarta, eu não vou saber se essa reunião aconteceu ou como foi essa reunião, mas eu sigo aqui observando tudo. Novidades corriqueiras, inclusive, eu tenho postado no meu Instagram nos stories. Mas enfim, os aliados, então, eles se comprometeram com esses pontos em fazendo referência à Ucrânia, né? Outra questão interessante que a gente está tendo nessa cúpula, né, da OTAN e que muitos estão vendo, né, ou se concentrando apenas na Ucrânia, é que a OTAN falou sim sobre outra ameaça, que é a China. Quer então entender por que a Ucrânia não vai entrar agora na organização, sobre esse discurso mais forte feito em relação à China e sobre se o Prigozhin e o Grupo Wagner vão voltar à guerra da Ucrânia? Então você já sabe. Aguarda a vinheta e embarca comigo aí. Vamos lá? Olá, eu sou a Bárbara Martinelli. Seja muito bem-vindo ao canal Voz Armada, seu canal que vai então descomplicar o hospício, que é o mundo da geopolítica e, é claro, do militarismo. Abrimos esse vídeo então relembrando um pouco sobre todo esse início da invasão que foi feita pelos russos e como então a gente chegou até a data de hoje. Sem previsão, né, para ter então o fim dessa guerra ou de um cessar-fogo. Hoje teremos então um vídeo que tentará ao máximo cobrir, né, diversos pontos a respeito de toda a questão envolvendo essa possibilidade ou não de entrada ucraniana na aliança. Nosso foco principal desse vídeo, então, será esclarecer algumas dúvidas e eu ainda vou dar um plus falando sobre a questão chinesa e essa possível volta do Grupo Wagner para a guerra da Ucrânia. Para a decepção, então, de muitos, após, então, esse primeiro dia, né, da cúpula dos líderes da OTAN lá na Lituânia, o secretário-geral da Aliança Militar, chamado Jens Stoltenberg, anunciou que a Ucrânia não vai se juntar ao bloco no momento. Mas ele anunciou um programa de longo prazo, então, para encurtar o caminho e ajudar o país a se enquadrar nas chamadas exigências da aliança. Segundo Stoltenberg, o país vai se juntar à aliança quando, abre aspas para ele, as condições forem cumpridas e os aliados concordarem, fecha aspas para o Stoltenberg. Tivemos no dia 11 de julho o chamado, então, Comunicado da Cimeira de Vilnius, que foi emitida pelos chefes de Estado e também de governo da OTAN que participaram, então, dessa reunião. É um resumo, por assim dizer, do que foi discutido e do que foi acordado nessa reunião. Ele é um documento que é completamente aberto e se encontra no site oficial da própria OTAN. Ele está em inglês, mas vocês podem, né, usar aquele tradutor para poder ler. Eu vou deixar, inclusive, o link dele na descrição desse vídeo para quem quiser, então, ler todos os 90 pontos na íntegra. Nós vamos ter, então, 38 menções nesse documento a respeito da Ucrânia, com o ponto 11 em específico, fazendo, então, referência a que o país entrará no futuro na organização. Nós temos, então, 60 menções à Rússia, questão hoje de segurança principal para a aliança, né? E ainda 2 menções sobre a China. Entretanto, essas 2 menções são feitas em 2 tópicos destinados somente a Pequim. Mas nós chegaremos lá muito em breve. Vamos voltar à questão ucraniana. Como vimos, dificilmente então o país vai entrar agora na OTAN, contrariando então algumas expectativas de entrada já agora no meio do ano. Podemos ver que o Stoltenberg ele colocou algumas condições para que o país então se junte, né, à aliança militar. Entre essas condições, nós temos uma bastante relevante, talvez a mais relevante de todas, que seria a finalização, então, do conflito. Ou seja, um cessar-fogo. Sem isso, é bastante improvável que o país se junte à OTAN. E essa é possivelmente
como eu já falei, a condição mais importante. Mas a gente tem outras condições sim, como por exemplo a aplicação do que eles chamam de um robusto sistema democrático, além também de um chamado robusto programa para combater então a corrupção sistemática que hoje existe no país. Temos, assim, diversas matérias do passado falando sobre isso, como essa que está aparecendo na tela do The Guardian, e que eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo, caso vocês queiram ler de forma detalhada. Mas, enfim, como vimos, o caminho para a Ucrânia se juntar, então, à OTAN ainda é longo, visto que a organização não aceitará um país em guerra. Porém, foi facilitado sim, com os 31 países pertencentes à aliança militar, isentando então o país da apresentação do chamado Plano de Solicitação de Adesão, que é conhecido pela sua sigla em inglês como MAP. Esse plano faz parte do processo formal de adesão à OTAN. É por meio dele, então, que se avalia se o requerente atende aos padrões militares e governamentais da aliança militar. A retirada, então, do MAP facilita ainda mais a entrada da Ucrânia, mas, mesmo assim, ainda precisaríamos de uma finalização da guerra, ou pelo menos um cessar-fogo. O presidente Volodymyr Zelensky, que é o presidente ucraniano, apesar de estar ciente que não entraria na organização por agora, sobretudo porque ele sabe que o país está em guerra, ele criticou a falta de um cronograma para o processo de adesão da Ucrânia, demonstrando a sua irritação de forma pública em seu próprio Twitter, ao afirmar que, abre aspas para o Zelensky, nenhuma prontidão nem para convidar a Ucrânia para a OTAN, nem para torná-la membro, fecha aspas. Entretanto, oferecer um cronograma agora para a Ucrânia entrar então na aliança militar, eu queria colocar aqui que isso poderia ser muito perigoso. Imaginem só, a Rússia sabendo que na data X o país então vai entrar na organização militar. Provavelmente ela nunca terminaria essa guerra, ou até mesmo poderia tomar alguma decisão mais radical para até mesmo destruir o país. Não parece assim realmente muito inteligente oferecer um cronograma de entrada. Isso prejudicaria a própria Ucrânia, que não teria nem mesmo vislumbre de uma finalização do conflito, como eu coloquei, e arriscaríamos, além disso, também um acordo político, sobretudo caso as forças da Ucrânia forem incapazes, então, de expulsar os russos de seu país. Além disso, Putin muito provavelmente sairia fortalecido com isso, sobretudo com o próprio povo russo, já que reforçaria suas falas e justificativas para a invasão, como então a sua alegação que o Ocidente desencadeou a guerra para reivindicar a Ucrânia, em uma tentativa de enfraquecer o poder russo. Então, gente, parece sensato que a OTAN não dê um prazo. Sobre a entrada, muitos defensores da adesão imediata da Ucrânia à OTAN argumentam que décadas de segurança e integridade territorial fornecidas às nações do ex-Pacto de Varsóvia, como por exemplo a Polônia, a Hungria e a Romênia, são em si uma prova de que, uma vez sobre o guarda-chuva da defesa mútua da aliança, a Ucrânia estaria finalmente então a salvo de futuras incursões de Moscou. Cabe lembrar que os propósitos originais da OTAN foram resumidos por seu primeiro secretário-geral, que é o Lord Hastings Ismay, nos primeiros dias então da aliança. Lá em 1949, ele disse o seguinte, abre aspas para ele, a OTAN foi criada para manter os russos fora, os americanos dentro e os alemães subjugados, fecha aspas para o Lorde. Esse esforço parece nunca ter sido abandonado, já que as ondas de expansão levaram a aliança até as fronteiras da Rússia,
em um processo que os defensores dizem ter garantido a paz pós-Guerra Fria, ao impedir então a agressão do Kremlin. Já os críticos da expansão para a antiga Europa Oriental Soviética, no entanto, argumentam que o processo passou a humilhar Moscou, transformou-a novamente então um inimigo declarado do Ocidente e ajudou a levar a invasão então da Ucrânia. Independentemente do que você ou os analistas acreditam, fato é que a Rússia trata isso sim como uma expansão da organização para funilar o país e temem por sua segurança. Além de, claro, a Rússia ter seus próprios desejos de expansão também. Inclusive, se você quer entender melhor isso, eu recomendo a minha live com Matheus Tibúrcio sobre a quarta teoria política do Dugin, para você entender melhor, então, como esse pensamento influencia hoje na Rússia. Mas, enfim, os Estados Unidos, como hegemon global, não podem admitir que outro país tenha interesse, gente. Eu não vou me adentrar sobre isso nesse vídeo. Então, se você quiser que eu faça um vídeo só com explicações mais teóricas e explique a política externa dos Estados Unidos, deixe aqui nos comentários. Bom, voltando à questão, então, dessa entrada ou não da Ucrânia na organização, os próprios Estados Unidos são extremamente cautelosos quanto a isso, sobretudo por conta de seus temores de que uma adesão muito rápida à OTAN possa provocar, então, um conflito direto com a Rússia, já que isso faria com que eles invocassem o artigo 5 da aliança, onde, resumidamente, o artigo fala, né, que um ataque a um membro é um ataque a todos. O Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, alertou em entrevista à CNN que fazer isso em tempo de guerra, ou seja, colocar a Ucrânia dentro da organização, comprometeria imediatamente a aliança para defender, então, esse novo parceiro, para provar que a defesa coletiva do grupo é significativa. Abre aspas, então, para o Joe Biden. É um compromisso o que todos nós assumimos, não importa o que. Se a guerra está acontecendo, então estamos todos em guerra. Estamos em guerra com a Rússia, se for esse, então, o caso. Fecha aspas para o Joe Biden. O que o presidente norte-americano quer dizer com essa fala é que o artigo 5 é um dos principais motivos que levam os países a entrarem na organização, já que esse artigo garantiria, então, a segurança do país que está dentro dessa aliança militar em caso de ataque. Isso obrigaria que os líderes ocidentais a entrarem, então, numa guerra contra a Rússia, que possui armas nucleares e potencialmente arriscaria uma terceira guerra mundial, sobretudo se o Kremlin continuasse atacando, então, a Ucrânia, o que muito provavelmente continuaria a ocorrer. Vamos lá, gente. Alguns vão argumentar que a Ucrânia, então, poderia entrar na organização sem que fosse invocado o artigo 5. Só que isso ia demonstrar uma insegurança jurídica tremenda, já que demonstraria que o artigo 5, então, na prática, não funciona e que isso enfraqueceria, então, a própria organização e colocaria em xeque até mesmo a sua continuidade, demonstrando que o artigo 5 é meramente uma formalidade e que ele na prática não será invocado. Então, nessas circunstâncias todas, em todos esses panoramas, fica muito difícil que a Ucrânia entre agora na organização. Bom, saindo então dessa questão ucraniana e indo então para a questão chinesa, a OTAN discutiu os desafios que uma China coercitiva representa, então, para a segurança e os valores euroatlânticos. O Stoltenberg, que é o secretário-geral da organização, como a gente já falou no início, enfatizou, abre aspas, que a crescente assertividade de Pequim afeta a nossa segurança
e desafia a ordem internacional baseada em regras. Fecha aspas. A China não gostou nada do que leu sobre o país e reagiu até com uma certa raiva a esse comunicado da OTAN, que colocou então Pequim como esse grande desafio aos interesses e à segurança da aliança militar. Como eu havia dito no início, nós tivemos 2 tópicos para tratar então dessa questão chinesa, que seria os tópicos 6 e o tópico 23. A OTAN também afirmou ainda que a China e a Rússia estão envolvidas no que chamou de, abre aspas, uma parceria estratégica cada vez mais profunda, fecha aspas, e que os 2 países promovem então tentativas de reforço mútuo para minar a ordem internacional baseada em regras. Acredito que cabe aqui lembrar que nós tivemos, então, nessa cúpula de Vilnius, que continua hoje, inclusive, alguns líderes da Ásia-Pacífico. O primeiro-ministro japonês, o Fumio Kishida, juntando-se, então, pela segunda vez, teve como objetivo lembrar a aliança militar de prestar atenção aos riscos que estão acontecendo no leste asiático. Enquanto o presidente, então, sul-coreano Yoon Suk Yeol, não sei se eu falei certo, buscou uma cooperação internacional de segurança mais profunda em meio, então, a essas crescentes ameaças norte-coreanas e tensões também com a China. Cabe aqui mais uma lembrança, que a OTAN está planejando, então, firmar um escritório lá em Tóquio. Ele seria o primeiro na Ásia e teria como objetivo, então, facilitar as consultas na região. Já existem, inclusive, diversas conversas sobre uma possível expansão da OTAN para a Ásia, tanto da própria aliança militar, quanto até mesmo da criação de uma outra aliança focada somente na questão asiática. Uma missão chinesa que está na Europa diz que a China se opõe resolutamente ao movimento para o leste na região da Ásia-Pacífica e alertou que qualquer ação que ameace então os direitos de Pequim terá uma resposta resoluta. Estaríamos nós nos encaminhando para uma expansão da OTAN na Ásia? Bom, caso isso se confirme, a possibilidade, então, de um conflito asiático se tornará ainda mais certo em um futuro próximo. E isso fará ainda com que a Rússia e a China aprofundem ainda mais a sua aliança e a sua retórica anti-Ocidente. O racha que nós estamos vendo no mundo parece não ter mais volta. E o mundo bipolar, oriental e ocidental, parece se confirmar a cada dia que passa. Para finalizar, então, nosso vídeo de hoje, eu sei que muitos querem saber da munição cluster, né, que foi enviada, então, para a Ucrânia, ou que vai ser enviada para a Ucrânia, sobretudo porque são armas extremamente controversas, com, inclusive, mais de 100 países proibindo totalmente seu uso devido a preocupações de que essas armas, né, matam de forma indiscriminável, mas eu vou preferir analisar isso de forma completa apenas em caso de uso. Inclusive, caso sejam usadas pela Ucrânia, falarei sobre questões envolvendo também o IDH, que é o conhecido como Direito Internacional Humanitário, e possíveis punições para o uso. Há boatos que a Ucrânia já usou, mas eu ainda não confirmei esses boatos, e então, por enquanto, sem análises por aqui sobre isso. Mas enfim, então vamos ao nosso último tópico, que seria: estaria o grupo Wagner se preparando para voltar à guerra da Ucrânia? Essa informação que está circulando sobre uma possível volta do grupo Wagner não é possível assim de se confirmar sobre isso. Eu tentei confirmar sobre isso em grupos de Telegram, em jornal, tanto dos Estados Unidos quanto russos ou ucranianos, mas eu não consegui. Então essa suposta informação é um boato e que pode ter sido então tratada de forma incorreta e deturpada por conta desse vídeo aqui. Podemos notar que o Prigozhin afirma que sairá da guerra na Ucrânia
no dia 5 de junho, sendo que o suposto motim que o Prigozhin fala, e que eu tratei inclusive em vídeo aqui do canal, não deixa de conferir, aconteceu no final de julho. Então pode ter sido uma fala mal interpretada e deturpada desse vídeo, já que as datas não estão batendo. Mas, enfim, o que sabemos de fato até o momento é: o grupo Wagner está se encaminhando para a Bielorrússia e as forças da Bielorrússia pretendem trocar experiências com o grupo Wagner, quando esses então chegarem ao país. Isso foi passado oficialmente pelo Ministério de Defesa Bielorrússia em comunicado feito ontem. Abre aspas para ele. Após a chegada de representantes do PMC Wagner e sua implantação nos campos de treinamento, para treinamento e troca mútua de experiências, planeja-se dar atenção especial às técnicas e métodos de operações de combate utilizadas pelas Forças Armadas da República da Bielorrússia. Fecha aspas. É isso que está no comunicado, então, oficial. A Polônia, inclusive, já dirigiu cerca de 1.000 soldados para fortalecer a sua fronteira, prevendo a chegada desses combatentes, sobretudo para equilibrar o poder na região. Até porque a gente teve, a implantação de armas nucleares lá em Belarus. A informação sobre uma volta do grupo Wagner para a guerra na Ucrânia não foi possível, como eu disse, pelo menos até o momento, e o fechamento dessa análise e da gravação desse vídeo, de ser confirmada, seja pelas vias do canal de Telegram ou por jornais. Agora, se o grupo Wagner pretende voltar à guerra da Ucrânia pelo norte, só o tempo dirá. E aí, estamos próximos de mais uma escalada na guerra. Essa nova remessa de promessas e armas para a Ucrânia poderão então dar um novo rumo à sua contraofensiva? A China vai fazer algo de fato se uma possível expansão da OTAN para a Ásia se iniciar. E o grupo Wagner volta ou não volta para a guerra na Ucrânia? Essas com certeza são cenas então dos próximos capítulos. Eu aqui sigo observando e analisando todo esse cenário global que a gente tem. Se você gostou desse conteúdo, você já sabe. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Apenas para lembrá-los que quando eu chegar em 5.000 inscritos, eu vou fornecer uma aula gratuita sobre nova ordem mundial chinesa. Muito obrigada por assistir e você já sabe. Tchau!